Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir a gravação do nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai ter uma convidada especial nessa live que eu vou te dar. Meu nome é Nestor, especialista em comportamento humano, um dos mentores do programa de aceleração de resultados Empreenda Sem Dor. Hoje vamos ter uma convidada especial que é a Thaís e a gente vai falar sobre algo bem interessante. É possível delegar? Às vezes é um pouco difícil para algumas pessoas delegar alguns serviços, alguns trabalhos e confiar que esse trabalho vai ser bem feito. Esse era meu caso. Eu tinha essa dificuldade, não era fácil para mim delegar e confiar que a pessoa faria do mesmo jeito que eu faria. Então, nessa live a gente vai te ensinar, vai te treinar e vai te mostrar certinho como você consegue delegar de uma forma saudável, que não venha te afetar. Sim? Eu não deveria ter que parar de fazer o que eu estou fazendo para delegar. Quantas vezes a gente falou essa frase, comentou isso com outras pessoas? Eu não deveria parar de executar, parar de trabalhar, parar de fazer o que estou fazendo para ter que treinar outra pessoa, ter que ensinar outra pessoa. Mas é bem interessante que essa live de hoje vai falar sobre esse assunto. Vamos começar com uma pergunta bem interessante. Você está delegando ou está delargando? Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre delegar e delargar, que são duas coisas bem diferentes. Então, fica até o final que a gente vai te mostrar por que uma coisa é confiar, né? Uma coisa é confiar e outra é jogar no colo da outra pessoa. Quem nem você organizou algo que nem você não organizou, você está querendo que a outra pessoa faça do jeito que você quer, né? Ou do jeito que você pensou, do jeito que você imaginou. Então, vamos iniciar nossa live convidando a Thaís. A Thaís é analista corporal, certificada pelo Instituto Corpo Explica, assim como eu. E aí, bom dia, Olá, Thaís. Como você bom está? Tudo bem? dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Muito obrigado por entrar aqui e participar com a gente. Que legal, tô bem contente. Gente, vai ser muito bom, né, a gente falar a respeito disso, porque ontem com a Cintia a gente já falou sobre como fazer por onde você ter o recurso financeiro para pagar pela ajuda. Porque muitas vezes a gente quer, né, mas não tem o recurso financeiro. Então a gente explicou ali como adquirir confiança para fazer a cobrança correta pelos seus produtos, seus serviços. Inclusive, a gente ainda está esticando esse assunto sobre como fazer cobranças no nosso grupo gratuito. Para quê? Para que você tenha o recurso financeiro, não seja a desculpa de eu não posso pagar ninguém. Não. Agora você vai poder. Se você seguir as nossas orientações, você vai poder pagar. Só que eu já passei por isso. Eu tinha o recurso financeiro para pagar, mas não sabia delegar corretamente. E aí terminava que eu trabalhava dobrado, porque eu trabalhava para fazer a minha parte e trabalhava para ensinar e para acompanhar e para olhar o que o outro estava fazendo, para ver se ficava igualzinho que eu queria para ter os resultados. E aí fica estressante, né, Nestor? Porque fica parecendo que a gente trabalha mais quando a gente não sabe delegar, né? Ah, sim, a gente trabalha pela gente, a gente trabalha monitorando e a gente trabalha justamente querendo fazer do jeito que a gente queria, pedindo para a pessoa que faça do jeito que a gente quer. Mas sim, nem a gente não conseguiu organizar, nem a gente não conseguiu assim, ter o estruturado, não é verdade que vai ser mais difícil delegar, vai ser mais difícil confiar de que a outra pessoa vai fazer do jeito certo, né? Então é bem isso, né? É, e algo interessante é justamente aquela frase que eu falei no começo, né? Você já se pegou falando, eu não deveria ter que parar de fazer o que eu estou fazendo para justamente deixar que a outra pessoa faça ou treinar outra pessoa, né? Essa frase é um sintoma clássico, essa frase é um sintoma clássico de uma liderança ou de uma mulher que tem essa liderança de cansaço, ela está cansada, né? Então, se você que está assistindo esse conteúdo já falou isso para você, eu não tenho que parar
para ter que delegar, para ter que ensinar, eu não tenho paciência, Nestor. Eu prefiro fazer tudo sozinha, né? Então, é um sintoma de que seu liderazgo está sendo pesado, está sendo uma carga, né, Thais? É. Trabalho de escola para mim era assim, eu preferia fazer sozinha do que ter que parar para me reunir, para entender o que, que os outros queriam. E eu percebo que eu trouxe muito isso também de casa, porque eu percebia que para minha mãe era muito mais fácil ela tomar a liderança para fazer tudo, todo o serviço de casa, e não ter que parar para me explicar, para esperar o meu tempo de fazer as coisas, para negociar ali comigo. Então a gente acaba, eu percebo em muitas mulheres, hein? Que a criação foi essa, tipo, ó, tá aqui a demanda, agora você acaba com essa demanda. Mas você não foi orientada a fazer uma gestão dessa demanda, você só tinha que acabar com ela. Então, o que que acontece quando a gente é empreendedora? A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe ali, ó, tá na nossa mente, geralmente está no mental a nossa lista de tarefas, né? Só que não tá claro os processos, a gente não sabe o como fazer de um jeito estruturado. E aí, quando alguém vem ajudar a gente tem que tirar da nossa cabeça e passar de um jeito lista, de um jeito estruturado para outra pessoa. E isso custa tanto, porque a gente não está acostumada. A gente está acostumada a pegar a demanda e dar conta dela só. Ter que ensinar o outro, ter que dizer como é que eu quero, parece que é mais, né? E aí a gente vem para o primeiro obstáculo. Porque como a gente acostumou tanto a dar conta da demanda sozinha, a gente começa a achar que se eu quero algo bem feito, eu tenho que fazer sozinha. Eu já ouvi muitas mulheres falarem assim, e eu também já fui uma dessas. Ah, se eu quero bem feito, tem que ser eu para representar. Nestor, quer contar para a gente qual é o resultado disso? Como reestruturar esse pensamento? Isso mesmo. O resultado desse tipo de pensamento é que a gente não consegue executar as coisas em paz, com leveza, né? É, e o medo de que a outra pessoa venha a falhar é tão alto, que a gente, antes de delegar, já está colocando obstáculos ou já está tirando conclusões de que a outra pessoa não vai fazer do jeito que eu faria. Quando eu tenho essa necessidade de ter um clone da minha parte, eu gostaria que tenha outro Nestor para que ele me ajude a fazer do jeito que eu quero, é um sintoma. É um sintoma de que, de verdade, a gente tem dificuldade nisso. E algo que eu sempre falo, que a gente nunca vai conseguir crescer sozinho. Sempre a gente vai precisar de outras pessoas, seja para que vendam nosso trabalho, seja para que divulguem nosso trabalho, seja para que executem alguma parte manual, alguma parte digital para a gente. Não tem uma única pessoa que consiga crescer sozinha e evoluir sozinha sem ajuda. Então, é muito importante reconhecer isso, que a gente realmente precisa de ajuda. E na forma de pensar, a gente tem que mudar a forma de pensar, porque às vezes a gente se acostumou a querer fazer tudo sozinho. A gente acaba sendo essa pessoa multitaréfica, né? Que faz Uhum. várias tarefas ao mesmo tempo, e se eu vou contratar alguém, que essa pessoa seja uma cópia de mim, que essa pessoa consiga fazer do jeitinho que o Nestor fazia, sem ele ter que ensinar, né? Que a outra pessoa consiga ler minha mente e consiga entender certinho do jeitinho que eu quero. Então, sua liberdade vai ser proporcional à sua habilidade de confiar no processo e não de confiar no processo da pessoa, que a pessoa vai conseguir fazer e que você também vai ter essa paciência, esse treinamento que você tem que passar. Porque se não está claro na sua mente, como que você vai ensinar para aquela pessoa que vai trabalhar junto com você? Vai ser extremamente difícil. Então, você não precisa de um clone. Isso que a gente quer deixar bem claro, né? Porque às vezes tem pessoas que falam, não, eu preciso de um clone. Eu confiaria só se eu tivesse um clone. Então, você precisa de um sistema que funcione mesmo com gente diferente que você. Isso que a gente precisa. Um sistema que funcione, sim, um sistema que funcione justamente com pessoas que sejam diferentes de que você, né, Thais? Tem todo sentido. E isso é uma coisa que a gente que é empreendedora precisa aprender. Por quê? Se a gente vem a bagagem de trabalho que a gente tem na nossa cabeça é o serviço de casa,
Geralmente existe um sistema, vai, a pessoa que ensinou a gente a fazer o serviço de casa, a nossa mãe, a avó, a tia, a pessoa cuidadora, né? O pai, os irmãos mais velhos, eles tinham o jeito deles de fazer as coisas, mas geralmente não era um sistema estruturado. Não era tipo, olha, a gente limpa tais partes da casa X dias da semana porque tem esse objetivo, a gente usa esses produtos e a gente faz dessa forma. Não tinha essa estrutura. E você vai notar, usando esse exemplo de limpeza, de administração da ordem ali de um ambiente. Em casa, geralmente era o jeito de cada um. Agora, se você vai para uma empresa, quando você chegar na empresa, você vê que tem um padrão, tem um processo operacional padrão. E isso é exigido, inclusive, por lei. Se você for pesquisar, toda empresa que presta serviços, ou até quando a gente vende produtos e a gente vai regularizar ali na subprefeitura, a gente é ensinado a ter um processo operacional padrão. Ou seja, a gente precisa destrinchar quais são as etapas de produção, as etapas de trabalho que a gente tem para fazer, e a gente precisa ter um passo a passo estruturado daquilo, com quais são as ferramentas, quais são os elementos envolvidos e qual é o melhor jeito de manipular essas coisas para chegar num resultado com menos custo. Isso existe nas empresas. E quando a gente começa como empreendedora, o que a gente está virando? Uma empresa. Então, vamos começar a trabalhar desse jeito? Ao invés de que tudo fica aqui na sua mente, tipo, você tem o seu jeito de limpar a casa, você tem o seu jeito de organizar o seu trabalho. Começa a entender melhor como é esse seu jeito. Por que esse jeito que você tem em mente é melhor? Quais são as etapas de trabalho? Quais são os materiais? Quais são os prazos? Para que quando você tenha que delegar, tudo isso já esteja rodando, independente da pessoa que opera. Pode ser você operando ou pode ser outro, mas é o sistema que funciona. Me conte se essa analogia ficou clara, Nestor. Ficou extremamente clara, porque se não está claro para a gente, como vai ser claro para nosso funcionário? Como vai ser claro para aquela pessoa que trabalha com a gente, que faz a divulgação pela gente? Se não fica claro na nossa mente, como vai ser claro para aquela pessoa que executa junto com a gente, o que vende com a gente, né? Então é extremamente importante, se a gente é empreendedor, se a gente é empreendedora, que fique claro primeiro na nossa mente para depois ensinar, delegar, treinar e passar. E aqui vem um ponto importante, né? Eu vou falar aqui minha idade. Eu já estou com 42 anos, né? A Thaís já tem um pouquinho menos. Ela já está por chegar a 37, né, Thaís? 37 anos. Já cheguei. Então, já chegou nessa idade. Isso. E se você que está assistindo essa live tem um pouco mais de 30 anos, se você está perto dos 40 ou você já tem 50 anos, você vai perceber que são gerações diferentes, né? A gente tem que trabalhar com gerações diferentes. Às vezes a gente tem pessoas que são mais jovens que vão trabalhar junto com a gente. Então aí vai ter um conflito de geração. Uma geração mais velha vai querer trabalhar de um jeito e uma geração mais nova vai querer trabalhar de outro jeito. Então, a nova geração, sabe o que valoriza, o que dá muito valor? A nova geração dá valor para o tempo. Então, o propósito de bem-estar, isso que a nova geração procura constantemente. E se você não se adapta a essa nova forma de trabalho, até as empresas grandes estão se adaptando a essa nova forma de trabalho. Nova forma de enxergar o trabalho. Então, às vezes, a gente está vivendo essa vida nova com a mentalidade velha. E a gente quer que a pessoa que trabalhe com a gente trabalhe como a gente trabalhava lá nos anos 90, nos anos 2000. E agora a gente já está em 2025. Então, é muito importante que você lembre disso. Às vezes, você oferece só o dinheiro em troca da tarefa. Sim? Então, eles não ficam satisfeitos com isso, né? Eles não vão querer trabalhar com você se você só pensa nessa parte. Você tem que pensar no bem-estar do funcionário, no bem-estar do seu colega. Se você tem um sócio que tem uma geração diferente, uma mentalidade diferente,
por que não conhecer esse sócio? Por que não conhecer as metas dessa outra pessoa? Por que não tem um vínculo de parceria e conversa, né? Para saber se os objetivos estão alinhados. Porque vai ter esse conflito, né, Thais? Sim, toda razão. A gente percebe hoje muitas mulheres trabalhando como eu presas durante mais tempo do que deveriam, porque tem essa mentalidade. Ninguém quer trabalhar como eu trabalho. Inclusive, quando eu idealizei essa série de lives, eu quis colocar assim, né? Como delegar tarefas numa época em que ninguém quer trabalhar. Porque fica parecendo que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer aquela cultura de esforço, de acordar cedo, de sacrificar o lazer. Hoje em dia a pessoa tá mais assim, quero fazer o que é necessário para ter resultado e eu vou fazer só a minha parte e pronto, eu vou usar o resto do meu dia para outra coisa. E geralmente a gente, como empreendedora, também quer isso. E aí a gente, muitas vezes, somos nós as que não estamos trabalhando ali para resultados no nosso trabalho, né? A gente tem que olhar para isso também. Então, é muito importante, se você estiver trabalhando junto com outra pessoa, que você seja disciplinada e que você saiba quais são as tarefas-chave, aquelas tarefas que trazem resultado. Que você entenda como executar essas tarefas e que você dê conta de explicar quais são os materiais, como ter acesso a isso, de que forma fazer, em que prazo. Tem que ficar tudo bem explicado para que a outra pessoa consiga ter a mesma visão de propósito que você tem. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas querem trabalhar sim, mas elas querem entender o propósito do que elas estão fazendo. Então você precisa envolver elas numa cultura. Ou seja, aqui no meu trabalho eu não só costuro, eu estou abastecendo a moda de tal forma, com tal acessibilidade para tal tipo de mulher, e o meu objetivo é chegar a tantas peças por mês em um faturamento de X. E aí isso tudo tem que estar na sua mente, tem que estar na mente da pessoa que trabalha com você. E tem que empolgar essa pessoa que trabalha com você. Porque isso é dar direção e não só comando seco. Dessa forma, você cria uma cultura de confiança e você não delarga. Lembra o que é delargar? Delargar é quando eu vou e dou a tarefa aqui pro Nestor só porque eu não dou dando conta de fazer sozinha. Eu, Nestor, vai lá e faz. E aí eu assumo que o Nestor sabe tudo. Ele sabe onde estão as coisas, ele sabe o prazo, ele tá enxergando o assunto do mesmo jeito que eu tô vendo. Gente, não dá para tirar. Nos dias de hoje, que tá todo mundo com o cérebro cansado, você não pode esperar, mesmo que seja o seu marido, que veja as coisas do jeito que você tá vendo. Precisa ter um tempo ali para conversar, não é mesmo, Nestor, para fazer alinhamentos? E mais ainda porque o marido e a esposa podem ter perfis emocionais diferentes, mais ainda porque a chefe pode ter um perfil diferente que a funcionária, e como a gente falou, são gerações diferentes, tem traço de caráter diferente, tem combinações emocionais diferentes. Então, tanto aquela que é líder, que é chefe, ela mesma tem que se conhecer, tem que deixar bem organizado qual é a meta, qual é o propósito, qual é o tipo de cliente que quer atingir, qual o método de ensinança, de treinamento, e também a funcionária, né? A maioria das empresas agora que a gente está trabalhando estão fazendo esse treinamento para identificar o perfil emocional do funcionário, o perfil emocional do cliente, né? E ter um método justamente para cortar e ser específico na hora da entrega, ser específico na hora do treinamento, ser específico na hora de dar valor para o serviço que estão fazendo. Então, por isso que a gente agora vai começar a explicar a diferença entre delegar e delargar. Delargar era uma palavra nova para mim, que eu aprendi, né? Agora com a Thaís. Mas para mim não existia essa palavra. Agora a gente vai explicar um pouquinho. Eu acho que não existe. Eu acho que é só um jeito de fazer uma diferença, né? De delegar do jeito certo e delegar do jeito errado. Tipo, acho que uma gíria. Isso. Então, delegar é justamente passar o comando junto com orientações bem explicadas, orientações bem fáceis de executar depois. A pessoa ficou tão convencida do que ela tem que fazer que não fica perguntando toda vez, né? Não fica com medo de falhar. Porque ela sabe o que tem que ser feito, ela recebeu esse treinamento e ela vai e executa.
Então, tem acompanhamento, tem metas bem claras. Justamente quando a gente delega, treina, capacita, ensina e faz um passo a passo com essa pessoa que a gente está delegando. Agora, delargar, que é outra palavra diferente que a Thaís estava comentando aqui, é transferir uma responsabilidade que você não quer mais lidar. Então você fala, já cansei disso, vou delegar, sem uma estrutura, sem clareza, você só fala de qualquer jeito para que a pessoa faça, a pessoa vai e faz de qualquer jeito, você fica com raiva, sim? Então, você não teve uma estrutura, não teve um treinamento, não teve uma capacitação para que a outra pessoa entenda certinho o que você quer, para que a outra pessoa entenda certinho o que ela tem que fazer e que não fiquem dúvidas, não fiquem lacunas mentais na hora da execução. Comenta pra gente se faz sentido essa parte, se você percebeu essa diferença entre delegar e delargar, que são duas coisas diferentes que a mulher empreendedora, que a pessoa que é responsável, que quer trabalhar, que quer colocar a mão na massa, tem que aprender a fazer. O que você achou dessa parte, Thaís? Muito interessante, porque dá para aplicar mesmo antes de você ter ali os recursos financeiros, como para contratar uma colaboradora ou para entrar em parceria com alguém ali de divisão de responsabilidade. Você pode aplicar isso em casa, gente. Na hora que você vai ali pedir para o seu marido participar das tarefas domésticas, você já pode seguir esses princípios. Contar para ele qual a importância da ajuda que ele está te dando, facilitar o acesso aos materiais, explicar como é que usa corretamente cada um, antes de que você esteja na urgência. Por quê? Qual é o nosso problema? A gente não quer pedir ajuda. Aí a gente vai pedir ajuda quando já está urgente. Então, tipo, ai, amor, tira lá o negócio do fogo. E aí, mas tem que mexer, vai deixar mais quanto tempo no forno? Qual é o ponto? A pessoa não está treinada igual você. Então, esse tipo de orientação, quando você quer delegar tarefas, tem que ser antes do assunto estar acontecendo. Primeiro, se a gente quer, né, que alguém nos ajude, a gente vai dando treinamento. A gente pode aproveitar em casa mesmo, marido, filhos, pessoas que convivem com a gente ir contando para elas como que a gente usa as coisas, qual o jeito que a gente gosta, em que prazo que a gente faz. A gente vai aproveitando cada oportunidade para treinamento, porque daí na hora que a pessoa precisa assumir por nós, ela já sabe. Aqui na empresa a gente faz isso. A gente tem o nosso cronograma de entregas, só que toda segunda-feira vocês vão ver lá o story, Nestor, Cíntia e eu. A gente ali afiando o machado, né? Falando das estratégias, alinhando procedimentos de entrega. Por isso que a gente consegue falar a mesma língua, mesmo sendo 3 profissionais diferentes. Mas a gente segue o mesmo método porque está bem alinhado. Então, isso é fluência emocional. A gente trabalha com fluência emocional quando a gente consegue transmitir a nossa visão, a importância daquilo que a gente quer e o passo a passo de um jeito que o outro consegue assimilar e consegue incorporar no seu dia a dia suavemente, sem parecer forçado, sem ser difícil. Você pode aprender a se comunicar com fluência emocional. A gente está aqui justamente, tem programas para ensinar isso, não é mesmo, Nestor? Muitas vezes é precisar abrir mão de crenças limitantes. Quer comentar para a gente que crenças, aqui não está no script, mas eu acho que seria super relevante dizer. Se a mulher tiver uma crença limitante específica, cita uma. Qual crença limitante faria com que essa mulher não tenha essa vontade ou essa paciência de ficar ali dando treinamento para os familiares? Uma das crenças que a mulher empreendedora acaba sentindo muito é ninguém faz como eu faço. Né? A pessoa já fica condenando de que ninguém vai conseguir preencher todos os requisitos que ela tem, que são muito elevados, né? Então, às vezes, essa crença pode estar muito relacionado com julgamento. Quando a pessoa é muito disciplinada consigo mesma, ela vai querer que a outra pessoa que trabalha junto com ela seja extremamente disciplinada, no detalhinho do detalhinho do detalhinho, só em troca de moeda, só pagar bem baratinho para que a pessoa faça um trabalho extremamente excelente, né? Então, aí vem uma crença limitante. Se eu não valoro o tipo de trabalho que eu faço, se eu não tenho uma comunicação interna gentil, saudável, se eu não tenho bem claro
qual é o meu objetivo e quanto eu vou trabalhar, quanto eu vou faturar, eu vou ser extremamente disciplinada e estrita e, assim, mão pesada com a pessoa que vai trabalhar comigo. E não só com a pessoa que trabalha comigo, senão também com a pessoa que namora comigo, o meu marido, a minha esposa, meu filho. A gente acaba sendo autoritária com as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, sem querer, a gente pode estar sendo estrita demais consigo mesma e isso a gente pode jogar para fora, sim? Então, é muito importante fazer uma faxina de ideias, tirar algumas crenças, algumas dores emocionais que não são nossas, porque do mesmo jeito que a gente se trata, a gente vai tratar o cliente. Do mesmo jeito que a gente se trata, vai tratar o funcionário. Do mesmo jeito que a gente se trata, vai tratar aquela colaboradora que trabalha comigo. Contem para mim se faz sentido, Thaís. O que você achou dessa parte? Faz todo sentido, porque a pessoa fica tão ansiosa pela execução, né? Vamos supor, se eu sou essa mulher que você citou, que tem essa crença de que eu só tenho valor quando eu faço tudo perfeito. Só tenho valor, só mereço o sucesso, mereço o carinho, a atenção quando eu faço tudo perfeito. Então eu supervalorizo o fazer. E aí, por isso, eu quero fazer, para eu ter controle sobre os resultados. Só que daí, na hora que eu preciso delegar, me dá mais ansiedade. Por quê? Porque aí eu sei fazer, mas eu não sei explicar. Eu já fui muito dessas. É por isso que, por exemplo, eu comecei a empreender só depois do Nestor e depois da terapia. Porque antes eu empreendia, mas eu não empreendia do jeito que eu empreendo hoje. E depois da terapia, sim, aí eu vesti a camisa da empresária. Mas eu queria empreender desde sempre, assim. Sempre fui uma menina com um monte de ideias e que começava algumas coisas. Então, eu comecei aula de reforço quando eu era criança. Eu comecei aula de espanhol na adolescência, né? Que eu aprendi as coisas e eu já queria ensinar. Mas esse era o meu problema. Eu focava tanto que eu tinha que ser perfeita para me colocar, para ser importante para alguém, que eu queria explicar perfeitamente para o outro. E aí, como era novo para mim, né? Tipo, eu sabia para mim, mas para eu explicar era novo. Eu ia ter que vestir a camisa da aprendiz e isso me deixava irritada. Então, eu preferia entrar numa empresa que o chefe me diga o que eu tinha que fazer, eu aprendesse o que eu tinha que fazer e eu me centrasse em fazer aquilo. Agora, quando eu tenho que dizer para o outro o que ele tem que fazer, me dá ansiedade, porque às vezes eu duvido da minha própria capacidade de explicar perfeitamente. Hoje eu lido muito melhor com isso, porque eu já aprendi que o feito é melhor do que o perfeito. Então hoje tá bem melhor. Mas no passado, quando a perfeição era o objetivo, era muito difícil, eu terminava mesmo muito sobrecarregada, porque eu não tinha paciência, era comigo mesmo, com o meu jeito imperfeito de explicar as coisas. Então, olha como é importante a gente faxinar essa ideia de que a gente precisa ser perfeita por aquilo que a gente faz, a gente precisa ser validada pelo olhar do outro, para que a gente seja amada, tenha atenção ou mereça o sucesso. É coisa que você vai conseguir perceber em si mesma e melhorar somente com a ajuda de um terapeuta, né, Nestor? Porque a gente às vezes vê o conteúdo, se identifica, mas a gente consegue a transformação sozinha de verdade? O que você acha? É extremamente difícil, porque imagina só você tentar fazer uma cirurgia da sua perna, você mesma se costurando, você mesma colocando anestesia, você mesma. É extremamente difícil. A gente precisa de ajuda, precisa de pessoas de fora, com experiência, com treinamento, com bagagem, justamente para isso. Não é possível a gente se curar por si mesma e aprender a lidar com essas emoções consigo mesma. Porque são dores emocionais que a gente vem carregando desde que a gente é criança. Essas vozes de cobrança, essas vozes de raiva, essas vozes de ressentimento com o passado, estão aqui entalados. E a gente não é que pode só pegar e tirar, né? A gente vai precisar de alguém de fora que já passou pela mesma situação, que já andou por essa trilha, que já tem bagagem, que tem treinamento, que tem capacitação para te ajudar a fazer essa faxina, sim? E muito melhor ainda ser uma pessoa de confiança, assim como o Nestor, assim como a Thaís, como pessoas que não vão te julgar, não vão te criticar.
E toda essa parte financeira tem uma direta relação com a parte emocional. Toda essa questão de relacionamento com o marido, com filhos, com o cliente, com nossos pais, tem uma relação, tem um fundo emocional. Então, às vezes, a gente foca tanto no dinheiro, foca tanto no funcionário, foca tanto no problema, que às vezes o problema é a própria gente que não sabe se comunicar, não sabe pensar para falar, não consegue organizar as palavras. Então, se aqui está confuso, vai estar confuso na vida real, vai estar confuso para fora também. Então, aí vem o próximo ponto que a gente estava falando. Se você, para se comunicar, tem que essa sensação de gritar, viu quando a gente quer gritar para ser ouvida, né? Porque parece que ninguém entende a gente, às vezes a gente tem que aumentar o tom da voz. Então, é importante que a gente comece a organizar o raciocínio para depois transferir as tarefas. Se está bem organizado aqui na mente, se está bem organizado no coração, vai ser um pouco mais fácil delegar, vai ser um pouco mais fácil confiar que a pessoa vai fazer bem feito. Se tem um contrato, se tem um treinamento, se tem um acompanhamento e se tem uma explicação, justamente para delegar. O que você acha dessa parte, Thaís? É perfeito. Você não precisa carregar tudo sozinha. Você que está assistindo até agora, grava isso. Você só precisa aprender a se comunicar. E a fluência emocional que você pode adquirir aqui junto, né, dos programas Empreenda Sem Dor, vai te ajudar muito nisso. Com o Nestor, você faz a faxina de ideias e você tira aí tudo que é essas crenças limitantes que a gente estava comentando, né? Depois, com os outros programas do Empreenda, assim como, por exemplo, a Ine está ali na Comunidade Sol. Lá na Comunidade Sol tem passo a passo, tem o passo a passo de como delegar a tarefa doméstica, que é o mesmo que você vai usar para delegar tarefas na empresa. Então, a gente ensina desde o fundo do âmago, da raiz do porquê você não está conseguindo fazer. A gente tira você lá do fundo do poço, se você estiver lá, e a gente vai mostrando qual é o passo a passo para que você consiga viver com mais leveza. Gente, não existe empreendedorismo leve fazendo tudo sozinha. A gente faz tudo sozinha temporariamente. Às vezes, para começar, a gente tem que, né? Porque só a gente está vendo o nosso sonho, então a gente é a responsável de começar a executá-lo. Mas, depois que o sonho começou a tomar forma, precisa de gente. Gente para te dar suporte na vida pessoal, gente para te dar suporte no trabalho também, gente para te mostrar para o mundo. Você vai precisar de pessoas ao seu lado. Não existe uma empreendedora que deu certo, que caminhou sozinha. Não é um caminho solitário. Então, precisa aprender a se comunicar. E conta pra gente, então, aqui nos comentários dessa gravação, quais das frases que a gente trouxe aqui impactaram mais você, que você vai levar para sua vida. Indica essa live para outras pessoas. E se você quiser continuar construindo a sua rotina de um jeito eficaz e leve, é só continuar seguindo a gente, não é mesmo, Nestor? Isso mesmo, porque aqui dentro do Empreenda Sem Dor tem 3 profissionais de áreas diferentes treinando, capacitando, ensinando, né? Eu sou responsável de fazer a faxina de ideias das nossas alunas do Empreenda Sem Dor. A Thaís mostra certinho como o perfil da pessoa, como ela tem que dialogar com ela mesma, como ela tem que conversar com ela mesma. E a Cíntia Amorim é encarregada de mostrar como funciona uma rotina leve para esse perfil emocional da pessoa. Então, são 3 pessoas capacitadas, treinadas, com experiência, para te treinar, para te ensinar. Se essa live já te abriu a mente sobre o porquê, o motivo de por que sua empresa ainda está pequena, se essa live já, de certa forma, te deu alguns insights com respeito a por que está sendo tão difícil confiar nas pessoas, né? Se essa live já está te mostrando alguns sinais de por que às vezes a gente tem essa vontade de gritar e parece que a gente vive sobrecarregada, a gente vive com uma mochila cheia de pedras. Então, é compreensível. A gente já esteve no seu lugar. A gente procurou ajuda, criou um passo a passo para sair dessa situação, justamente te treinando com seu perfil emocional. O mesmo treinamento que você vai ter não vai ser aquele treinamento da Maria, da Joana, porque ela já tem uma vida diferente, tem um perfil diferente, tem um negócio diferente. Então, pare para pensar
e pare para olhar se a gente realmente... Será que estou precisando de direcionamento? Será que eu estou precisando da Cíntia, da Thaís e do Nestor? Então, aí está o convite. Aí está o convite, né, Thaís? Isso mesmo. Aqui Josefa colocou, eu já faço parte da comunidade Foco e tô amando. E a Inês colocou aqui também, se sentia da mesma forma como a gente comentou aqui, que precisava aprender, né, a se comunicar, para delegar, e que a terapia tem ajudado bastante. E a Inês está no módulo dinheiro da comunidade Sol. Então, gente, nossos programas funcionam aqui, ó, testado e aprovado pelas nossas assistentes aqui ao vivo. E você também pode experimentar uma conversa com a gente, você já vai perceber se a gente é capaz ou não de caminhar junto com você e te mostrar como fazer de um jeito mais leve, melhor direcionado. Obrigada pelo bate-papo, Nestor. Obrigado, Thaís. Foi fantástico estar com você e também estar com vocês que assistiram ao vivo. Quem vai assistir a gravação, depois coloca nos comentários o que vocês acharam, compartilha com o pessoal que você acha que pode se beneficiar e o convite está feito. Venha para entrar para nossos programas do Empreenda Sem Dor. Muito obrigado, Thaís. De nada, gente, deixa nos comentários, hein? Se você ficou fácil agora aprender a delegar, essa era a parte 2 do conteúdo. Quem não assistiu a parte 1, corre lá para assistir. É a live anterior aqui no perfil Empreenda Sem Dor. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.